Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is He? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. And think people go right on preaching, saying they believe they're getting saved and adding in the church and building churches and going on, just like they did in the days of Noah and so forth. And not know it, and the rapture done passed. It's already happened and you didn't know it. E pense, pessoas continuarão pregando e dizendo que creem que estão sendo salvas, e acrescentando a igreja, e edificando igrejas, e prosseguindo exatamente como fizeram nos dias de Noé, e assim por diante. E não sabem disto. E o arrebatamento já passou, já aconteceu, e não o soubestes. There's hundreds of people disappear from the earth, and people know nothing about where they went to. They can't account for it. Somebody was going somewhere, they never hear from them no more. And that could be the rapture. Há centenas de pessoas que desaparecem da terra e nada se sabe do seu paradeiro. Não conseguem prestar contas disto. Alguém ia para algum lugar, nunca mais tem notícias dela. E isso poderia ser o arrebatamento. I tell you, friends, just because that we're members of the church or something like that, that doesn't mean too much to us. You better buckle up that armor. Amen. You better take that whole Word of God and hold on to it and quit this Hollywood acting around here. It's got right into the church and it's a shame. Eu lhes digo, amigos, só porque somos membros da igreja ou algo assim, isso não significa muito para nós. Melhor afivelarem essa armadura. Melhor tomarem toda essa palavra de Deus e se apegarem a ela, e pararem com esta atuação de Hollywood por aqui. Entrou diretamente na igreja e é uma vergonha. But Hollywood glows. It just makes a bright light. And the church today is trying to compare with Hollywood. Christ is not in Hollywood. Amen. Christ is in the individual. Mas Hollywood resplandece, só produz uma luz brilhante, e a igreja hoje está tentando se igualar a Hollywood. Cristo não está em Hollywood, Cristo está no indivíduo. Hollywood glares while the gospel glows with humility. God ain't in these great, fine, fancy places and all this stuff that we see. He comes in humility, in form of meekness and gentleness. Pass right through, and if you're acquainted with the Word, you'll see it. He that has an eye to hear, let him hear what the Spirit saith to the churches. Hollywood resplandece ou Hollywood brilha, enquanto o Evangelho resplandece com humildade. Deus não está nestes grandes lugares finos e extravagantes e toda esta bobagem que vemos. Ele vem em humildade, em forma de mansidão e suavidade, passa sem ser notado. E se está familiarizado com a palavra, você verá isto. Quem tem olho para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Now today, which was identified
he identified himself properly to the believers, that them who were looking for it. Look at Peter and Andrew. Look at Nathaniel. No question in his mind. Look at the woman at the well. There was no question in it. Veja agora hoje, o que foi identificado. Ele se identificou adequadamente aos crentes aquele dia, aqueles que estavam esperando por isto. Veja Pedro e André. Veja Natanael, sem dúvidas na mente. Veja a mulher junto ao poço. Não houve dúvida nisto. But these Pharisees, a few days before where our text is tonight, saw him do that and then called him Beelzebub, a devil. The works had been done. They had to answer their congregation. So the only thing they could do was call it an evil spirit. Mas estes fariseus, alguns dias antes de onde nosso texto está esta noite, viram-no fazer isso. E então chamaram-no Beelzebu, um demônio. As obras tinham sido feitas. Eles tinham de responder à sua congregação, de modo que a única coisa que puderam fazer foi chamar isto um espírito maligno. Beelzebub was a devil, like a fortune teller or something. And anyone knows that fortune telling is of the devil. Beelzebu era um demônio, como um adivinho ou algo assim. E qualquer um sabe que a adivinhação é do diabo. And they was comparing where he was the word that knowed the secret of the heart, and proving that he was that prophet that was to be raised up to us in this day, the Redeemer prophet. And when he did that, the church in that day declared him to be Beelzebub. E eles estavam comparando onde ele era a palavra que conhecia o segredo do coração e está provando que ele era aquele profeta que havia de ser despertado para nós neste dia, o Redentor profeta. E quando ele fez aquilo, a igreja naquele dia declarou que ele era Beelzebu. You see what there was? He said, "You're blind, leading the blind. They won't come in, neither will it let them that's under them come in." Está vendo o que eles eram? Ele disse, sois cegos, guiando os cegos. Eles não entram e tampouco deixam aqueles que estão sob a influência deles entrar. What we want to do today is find out the truth. We've got to know the truth. Is he the same? Is he here to fulfill what he promised to fulfill? Amen. Search the scriptures and find what he's supposed to do today. O que queremos fazer hoje é descobrir a verdade. Temos de saber a verdade. Ele é o mesmo? Ele está aqui para cumprir o que prometeu cumprir? Examine as Escrituras e descubra o que ele deve fazer hoje. That's the reason that John Wesley or Martin Luther couldn't go on with Wesley's message. They organized it. That's as far as it could go. É por isso que João Wesley ou Martinho Lutero não pôde prosseguir com a mensagem de Wesley. Eles a organizaram, foi tão longe o quanto pôde. Along come Luther, out of Catholic Church, and he was a crank to them, but he had the message of justification because it was a word of God, a promise. Then after his death, they organized the Luther organization. Adiante veio Lutero, saindo da Igreja Católica, e ele foi um excêntrico para eles, mas ele tinha a mensagem de justificação, porque era a palavra de Deus, uma promessa. Então eles, depois da sua morte, eles organizaram a organização luterana. Then what happened? It got all cuddled up again, and according to the Scripture, there's got to be another church age raised. And when it did, the Philadelphian church age raised, John Wesley. What had happened kept coming westward all the time. Então, o que aconteceu? Ficou tudo emaranhado novamente. E conforme a Escritura, outra era da igreja tinha de se levantar. E quando isso aconteceu, a era da igreja de Filadélfia se levantou, João Wesley. E o que estava acontecendo era que o tempo todo se dirigia para o oeste. And when it happened, there was the church age, and John Wesley raised up, but Luther could not receive it because he's already organized to justification. He could not accept sanctification. E quando aconteceu, houve a era da igreja e João Wesley surgiu, mas Lutero não pôde receber isto porque eles já estavam organizados para a justificação. Ele não pôde aceitar a santificação. Then when the Wesleyans organized the way they did, and the little branches went off, which did, along come the Pentecostal message of the restoration of the gifts. None of them could move. There's already organized.
Now the pitiful part of it is the Pentecostals so organized. Então, quando os wesleyanos se organizaram da maneira que fizeram, e os pequenos ramos saíram, os quais saíram, adiante veio a mensagem pentecostal da restauração dos dons. Nenhum deles pôde se mover, eles já estavam organizados. Agora, a parte lamentável disto é que os pentecostais assim se organizaram. Look at the day we're living in. What's promised for this day? Where are we? We've moved on up. The pillar of fire moves, and the children of Israel move with the pillar of fire, or they went back to Egypt. We've got to move with the Word. Veja o dia em que estamos vivendo, o que está prometido para este dia. Onde estamos? Nós continuamos a subir. A coluna de fogo se movia, e os filhos de Israel se moviam com a coluna de fogo, ou voltavam para o Egito. Temos de nos mover com a palavra. And today we're getting so slothful, the church is getting so worldly, so indifferent, and so their minds so muddled up with television, and we love Susie and some of these old things and staying home. That shows where the people's hearts are. E hoje estamos ficando tão preguiçosos. A igreja está ficando tão mundana e tão indiferente, e assim suas mentes tão desnorteadas com televisão, e nós amamos Susie e umas coisinhas assim, e ficando em casa, isso mostra onde o coração das pessoas está. You can tell them these things are wrong and they think you're crazy. What is it? Lovers of pleasure more than lovers of God. E você pode lhes dizer que estas coisas estão erradas e acham que você está louco. Que é isto? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Está vendo? Oh, the greatest pleasure I know of is to pray until I can realize that I'm in the presence of God and recognize it. I think that ought to be the thrill of the church, is the presence of the Holy Spirit. Oh, o maior deleite que conheço é estar em oração até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa devia ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo. Seeing the God that made the promise standing among us. Feel His presence and see His Word and see it vindicated. It ought to give faith to make cripples walk, blind see, deaf hear, dumb speak. Vendo o Deus que fez a promessa encontrando-se entre nós, sentir sua presença e ver sua palavra e vê-la vindicada. Isso devia dar fé para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem. I stood in South Africa, where I had some 200,000 people at the Durban racetrack. And when they seen one time that happen like that, after explaining it to them, just a mile farm, and they seen one thing take place that revealed, and 25,000 people was instantly healed at once. Estive na África do Sul, onde tive em torno de 200.000 pessoas na pista de corridas de Durban, e quando elas viram uma vez aquilo acontecer assim, depois de lhes explicar isso, apenas de forma simples e branda, e elas viram uma coisa acontecer daquilo revelado, e 25.000 pessoas foram instantaneamente curadas de uma vez. They'd taken 7 van loads, trucks as long as mere 6 and 18 wheelers like that, and piled them full of old crutches and things. Heathens that didn't know which is right and left hand. Levaram 7 furgões carregados, caminhões do comprimento daqui, 18 rodas assim, e os abarrotaram de velhas muletas e coisas tais. Pagãos que nem mesmo sabiam qual era a mão direita e a esquerda. The next day, Mr. Sidney Smith, the mayor of Durban, called me and said, "Go to your window out towards the Indian Ocean. You'll see something you've never seen." E no dia seguinte, o Sr. Sidney Smith, o prefeito de Durban, me ligou e disse: "Vá até a sua janela na direção do Oceano Índico, você verá algo que nunca viu." There was the police escort coming down with 7 of those big van loads with hundreds of people walking behind it. The day before was in the stretchers and cots and carriers at the head singing, "Only believe, all things are possible." E era a escolta policial, vindo com 7 daqueles grandes furgões carregados, com centenas de pessoas andando atrás deles, que no dia anterior estavam nas macas e camas de lona,
e nas padiolas que eles tinham cantando somente crer, tudo é possível. A week before that, they were in war with one another, native war, and there they was walking arm in arm, hand in hand. Wow, they recognized the God of heaven had appeared before them in the form of His Word. Uma semana antes ali, eles estavam em guerra uns contra os outros, guerra nativa, e ali estavam caminhando de braços dados, de mãos dadas. Por quê? Eles reconheceram que o Deus do céu tinha aparecido diante deles na forma da sua palavra. We intellectual Americans said they'll raise in the day of the judgment and condemn this generation for what we've seen. E nós, americanos intelectuais, ficamos sentados. Eles se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração pelo que temos visto. Reminds me of a woman in Louisville, Kentucky not long ago. Had a little baby walking around in the 10-cent store and she was doing little things, trying to get it to notice, and the little baby kept staring straight out. Faz-me lembrar de uma mulher em Louisville, Kentucky, não faz muito, que tinha um bebezinho caminhando de um lado para outro da loja de mercadorias de 10 centavos. E ela estava fazendo pequenas coisas, tentando fazê-lo notar. E o bebezinho permanecia com o olhar fixo. And finally she picked up a little bell, anything that would ought to attract the attention of a little fellow about that size, and she shook the bell, and the little fellow just stared right straight in front. And she began screaming and fell over, and some of the people come to help her. E finalmente ela apanhou um sininho, qualquer coisa que devia atrair a atenção do menininho daquele tamanho. E ela balançou o sino e o menininho simplesmente ficou olhando fixamente à frente. E ela começou a chorar e caiu, e algumas das pessoas vieram ajudá-la. She said, "Oh, no, it can't be. It can't be." Said, "What's the matter?" Said, "The doctor said the baby was better." Said, "What's the matter with the baby, lady?" Ela disse, não pode ser, não pode ser. Disse, o que há? Disse, o médico disse que o bebê estava melhor. Disse, o que há com o bebê, senhora? Said, "Well, it took a spell about 6 months ago that it just sits and stares. No matter what it is, ought to attract the attention of that baby. It won't attract its attention. It just sits and stares." Disse, bem, ele teve um acesso há cerca de 6 meses, que agora ele só fica sentado e de olhar fixo. Não importa o que seja, que devia atrair a atenção desse bebê, não lhe atrai a atenção. E ele só fica sentado e de olhar fixo. The doctor told me he thought it was better, and I brought it down here to pick up little gadgets that ought to attract that child. And it does, and he still sits and stares. O médico me disse que achava que ele estava melhor, e eu o trouxe aqui para apanhar brinquedinhos que deviam atrair a atenção dessa criança, e não atrai. Ele ainda fica sentado e de olhar fixo. That's the way the church is getting. God shook every promise in the Bible before them. Still, we just sit and stare, looking what? Show me a sign, will you? And it's going all the time right around us. Bringing the presence of God. It ought to illuminate us. God made a promise, He stands by that promise. Yes, sir. É assim que a igreja está ficando. Deus sacudiu toda a promessa na Bíblia diante deles. Ainda assim, nós só ficamos fitando, olhando. Que é isso? Pode me mostrar um sinal? E está sucedendo o tempo todo, bem ao nosso redor. Trazer a presença de Deus devia nos iluminar. Quando Deus faz uma promessa, Ele respalda essa promessa. Sim, Senhor. After Jesus had so proven His Messiah sign that He was that Messiah, yet, in face of all that, show us a sign. See, they didn't recognize. They were staring straight ahead of them. It wasn't in them to believe. Depois que Jesus tinha de tal modo provado seu sinal messiânico, que Ele era aquele Messias, ainda assim, em face de tudo isso, mostra-nos um sinal. Veja, eles não reconheceram. Eles estavam olhando fixamente à frente. Não estava neles crer. As my old southern mother used to say, you can't get blood out of a turnip, because there's none there. Você, como minha velha mãe sulista costumava dizer, não se pode tirar sangue de um nabo porque não há nenhum ali. Still didn't recognize Him. So blinded by their creeds and so forth that they had that day, they never knew the scriptures of the promise because the creeds had covered it up. Eles ainda assim não o reconheceram, tão cegos por seus credos e assim por diante, que tinham naquele dia,
Eles nunca conheceram as Escrituras da promessa, porque os credos tinham encoberto isto. Their creeds and traditions of that day had covered up the Scripture promise. If they had been taught according to the Scripture that was supposed to be the sign that followed the Messiah, seus credos e tradições daquele dia tinham encoberto a promessa da Escritura, se tão somente eles tivessem sido ensinados conforme a Escritura, que era para ser aquele o sinal que seguiria o Messias. How many believe that he come in his right sign? Sure he did. He come according to the promise. But they have been taught a creed. We believe in this and we believe in that. All of them believe in God. All of them. Quantos creem que ele veio em seu sinal correto? Certamente que ele veio. Ele veio conforme a promessa. Mas foi-lhes ensinado um credo. Nós cremos nisto e cremos naquilo. Todos eles creem em Deus. Todos eles. Today, we Americans especially, we think that we're going to be excused because we build big churches and have fine pastors and things. Remember, if that was so, God's unjust if He takes us in like that. Hoje, nós americanos, especialmente, achamos que vamos ser justificados porque edificamos grandes igrejas e temos finos pastores e coisas tais. Lembre-se, se fosse assim, Deus seria injusto se Ele nos recebesse assim. For Cain and Abel, the two first worshipers outside of Eden, they built an altar to the Lord. Both of them made sacrifice. Both of them offered gifts. Both of them prayed. But one was right and the other one was wrong. Notice we must have the truth, and the truth is God's Word, always. Porque Caim e Abel, os dois primeiros adoradores do lado de fora do Éden, edificaram um altar ao Senhor. Ambos fizeram sacrifício, ambos fizeram oferendas. Ambos oraram, mas um estava certo e o outro estava errado. Note, temos de ter a verdade, e a verdade é a palavra de Deus sempre. Now, it's the same today. People become so blinded to say, are you a Christian? Or I belong to certain things. See, that don't have nothing to do with it. I ain't got nothing against that, but that's not what I'm trying to tell you. Belong to any church you want to. Your brand don't make any difference. Agora, é a mesma coisa hoje. As pessoas ficam tão cegas. Elas dizem, eu digo, você é cristão? Ó, eu pertenço a certa coisa e tal. Veja, isso não tem nada que ver com isto. Não tenho nada contra isso, mas não é isso que estou tentando lhe dizer. Pertença a qualquer igreja que quiser. Sua marca não faz nenhuma diferença. I was telling a pastor this morning, up in Colorado, I used to ride the roundups and so forth, and I used to sit there with my leg across the saddle like that, and the Troublesome River, Hereford Association grazes the Troublesome River Valley. Estava dizendo ao pastor esta manhã, no Colorado, eu ajudava a juntar o gado a cavalo, e assim por diante. E me sentava lá, minha perna cruzada na sela assim. E o gado da Associação Hereford do Rio Troublesome pasta no vale do Rio Troublesome. Then you got up the top of the valley, you got the East and West Fork. All the cattle from here up in the association grazes the West Fork, and the group that I was with grazed the East Fork. Then they had the drift fence there to keep the cattle off of the private property and up into the mountains through the summer. Então, chegando-se à cabeceira do vale, tem-se as bifurcações leste e oeste. Todo o gado daqui para cima da associação pasta na bifurcação oeste, e o grupo com que eu estava pastava na bifurcação leste. Então tinha uma cerca ali para manter o gado fora da propriedade privada e montanha acima durante o verão. And we'd round the cattle up 4 or 5 different brands, 8 or 10 different brands on the river. Would round up our cattle in the spring, take them up there, and I used to sit there with my leg across the horn of the saddle after we got all the cattle, and it's all branded and everything, starting back up on the pasture. E ajuntávamos o gado 4 ou 5 marcas diferentes, 8 ou 10 marcas diferentes no rio. Ajuntávamos nosso gado na primavera para o levarmos ali. E eu me sentava ali, minha perna por cima do arção, da sela, depois que tínhamos reunido todo o gado. Ele estava todo marcado e tudo mais, levando-os de volta a pasto acima. And the ranger stood there. He was counting them as he went through. And I noticed there's all kinds of brands. Mr. Grimes had the Diamond Bar, and just above us had the Turkey Trot. We had the old tripod, and there's different brands went through there. E o guarda florestal se encontrava ali. Ele os estava contando à medida que passavam.
e notei que havia todos os tipos de marcas. O Sr. Grimes tinha a Diamond Bar, e logo acima de nós tinham a Turkey Track, nós tínhamos a Old Tripod, e havia diferentes marcas que passavam ali. But the ranger didn't notice the brand. He noticed the blood tag in the ear. There was nothing could go on that pasture to keep the breeding association, so that their cattle true to the breed. Nothing could go on there but a thoroughbred Hereford. It had to be tagged in the ear by the blood mark. Mas o guarda não notava a marca. Ele notava a plaquinha com o tipo de sangue na orelha. Não havia nada que pudesse entrar naquele pasto para manter as associações de criação, manter seu gado fiel à raça. Nada podia entrar ali, exceto um Hereford legítimo. Tinha de estar identificado na orelha pela marcação do tipo de sangue. That's the way it'll be at the judgment. He's not going to ask me if I was a Methodist, Baptist, Presbyterian. What brand I have won't mean nothing to him. It's nothing but a born-again, blood-born Christian of the blood of Jesus Christ. That'll be what will go in. Nothing less than that will go in. Now, we want to remember that. É assim que será no juízo. Ele não vai me perguntar se fui metodista, batista, presbiteriano. A marca que tenho não vai significar nada para ele. Não é nada, exceto um cristão nascido de novo, nascido do sangue de Jesus Cristo. É isso que vai entrar. Nada menos que isso entrará. Agora, queremos nos lembrar disso. Now, when he's not recognized, his power is always not revealed. When he's not recognized, no matter how much God's standing present, you've got to believe it. That's all. Agora, quando ele não é reconhecido, seu poder é sempre não revelado. Quando ele não é reconhecido, não importa o quanto Deus se encontre presente, você tem de crer nisto. Isso é tudo. Like the woman with the blood issue. All them people passing by, and all of them stand up saying, there goes the rabbi, that's the guy that claims to be a prophet, this is the fanatic, and all such as that. Como a mulher com o fluxo de sangue. Todas aquelas pessoas passando e todas elas se levantando dizendo, lá vai o rabi. Esse é o sujeito que afirma ser profeta. Este é o fanático. E todo esse tipo de coisa. But what happened? This little woman had an issue of blood, and she'd heard about him. And when she come down there, regardless of what anybody said, she recognized who he was. And she said, if I can only touch his garment. Mas o que aconteceu? Esta pequena mulher tinha um fluxo de sangue e tinha ouvido falar dele. E quando ela chegou ali, independente do que alguém disse, ela reconheceu quem ele era. E disse, se tão somente puder tocar a sua veste. See? And when that genuine faith in God became a positive thing to her, what did it release? It released His power to heal her. Yes. It touched him in such a way he turned around and told her what was wrong with her and said, your faith has saved you. Está vendo? E quando aquela fé genuína em Deus tornou-se uma coisa positiva para ela, o que isto liberou? Liberou seu poder para curá-la. Tocou-o de tal maneira que ele se virou, ele disse qual era o problema dela, disse, a tua fé te salvou. What did faith? Others stand there might be sicker than she. But you see, she recognized his presence. She knew that was her opportunity. O que salvou? A fé. Outros ali de pé podem ter estado mais enfermos do que ela, mas veja, ela reconheceu a sua presença. Ela sabia que aquela era a sua oportunidade. If we could only do that tonight, people. If we could only realize that he's appearing to us in these meetings for one purpose, that's to release our desires that we have in him to us. But we've got to recognize his presence. Se tão somente pudéssemos fazer isso esta noite, pessoal. Se tão somente pudéssemos compreender que ele está aparecendo a nós nestas reuniões com um propósito, que é liberar nossos desejos que temos nele para nós. Mas temos de reconhecer a sua presença. And now, how you recognize his presence is when the promised word for this age is made manifest.
Not the promised word of Moses' age or any other ages, the promise of the word for this age. E agora, como reconhecer a sua presença é quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para esta era. Now, we find out he went right on, and Jairus, the little fellow up there with a dead daughter, he believed what he said was the truth. Agora nós verificamos que ele seguiu em frente. Jairo, um indivíduo pequeno ali com uma filha morta, ele creu que o que ele disse era a verdade. Now remember, he was a priest, and he was forbidden because it had been strictly told anybody that associated with him would be put out of the synagogue. Agora lembre-se, ele era sacerdote e estava proibido porque lhe tinha sido estritamente dito que qualquer que se relacionasse com ele seria expulso da sinagoga. Well, whether he was put out or whether he wasn't, he was satisfied that God was present in Christ, and that was the Word. Amen. Bem, quer ele fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo e que aquela era a palavra. What did it do? It released to him the resurrection power that was in him. Amen. Brought forth a girl that was dead and laid out because he recognized that God was in Christ and His presence was in his house. E o que isso fez? Liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Amém. Trouxe uma menina que estava morta e jazia, porque ele reconheceu que Deus estava em Cristo e sua presença estava em sua casa. But in the city where he was brought up at, that same power was in him. In the city where he was brought up at, but they never recognized him. His presence to them didn't mean nothing. Maybe some fanatic. Where is these things? They tell me that you do so and so. Let me see you do them here. Mas na cidade onde ele foi criado, aquele mesmo poder estava nele. Na cidade onde ele foi criado, mas eles nunca o reconheceram. Sua presença para eles não significou nada. Talvez algum fanático. Onde estão estas coisas? Dizem-me que tu fazes tal e tal. Deixa-me ver-te fazê-las aqui. Haven't you heard that? If there you bunch of Pentecostals and you people, if you believe in divine healing, here's so-and-so over here. Let me see you heal him. Você já não ouviu isso? Se aí, vocês, bando de pentecostais, e vocês que creem em cura divina, aqui está tal e tal aqui, deixem-me vê-los curá-lo. That's that same old devil. The same one said, if thou be the Son of God, command these stones to be made bread. É aquele mesmo velho demônio, o mesmo que disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. The same old devil, when he had his eyes covered up, he hit him on the head with a stick and said, now pass the stick one to the other and said, tell us who hit you and we'll believe you if you're a prophet. He don't clown for anybody. Amen. O mesmo velho demônio, quando fez que cobrissem seus olhos, eles o golpearam na cabeça com um pau e disseram, agora, passavam o pau um para o outro e diziam, diga-nos, quem te golpeou? E creremos em ti se és profeta. Ele não dizia, ele não banca o palhaço para ninguém. Sim. Same one when he was on the cross said, if thou be the Son of God, come off the cross and prove that you're the Son of God. He could have done it. O mesmo, quando ele estava na cruz, disse, se és o Filho de Deus, desce da cruz e prova que és o Filho de Deus. Ele podia tê-lo feito. They paid him the greatest tribute he ever had there, but they didn't know it. They said he saved others, himself he can't save. If he would have saved himself, he couldn't have saved others. He gave himself so he could save others. They didn't recognize the presence of God, that's all. Prestaram-lhe o maior tributo que ele já teve ali, mas não o souberam. Disseram, ele salvou outros, a si mesmo não pode salvar. Se tivesse salvo a si mesmo, ele não poderia ter salvo outros. Ele se entregou de modo que pudesse salvar outros. Veja, eles não reconheceram a presença de Deus. Foi só isso. Now, it releases the power to heal, and what it'll release the power to open your eyes to recognize him, or blind your eyes so you'll never recognize him. What opens the eyes of one, closes the eyes of the unbeliever. Agora, isto libera o poder para curar e o quê?
liberará o poder para abrir seus olhos para reconhecê-lo ou cegar seus olhos de modo que nunca o reconheça. O que abre os olhos de um fecha os olhos do incrédulo. But the city, they didn't have no confidence in him. At the Pharisee's house, he invited him down. It's Simon, a Pharisee, and they made a great supper. And Pharisee wanted to prove to him he was no prophet. Mas a cidade, eles não tinham confiança nele. Na casa do fariseu, ele o convidou a vir. Na de Simão, um fariseu, ele tinha preparado um grande jantar. E o fariseu queria provar-lhes que ele não era profeta. So he was back there toasting with his glasses and his goblets and all the fine perfumes in the house. And Jesus had got in past the foot wash flunky and had sat down here and dirty, the stink of the field on him where the animals had been along the path and his garments. That's the reason they washed feet in them days. Assim, ele estava lá atrás brindando com seus copos e seus cálices e todos os finos perfumes na casa. E Jesus tinha passado pelo servo de lavar os pés, e tinha se sentado aqui, e sujo o fedor do campo nele, onde os animais tinham estado ao longo do caminho, e suas vestes. É por isso que lavavam os pés naqueles dias. And you see, the first thing when you're invited to a home there in Palestine, when they wore those sandals, the first thing they did was to wash your feet. And then give you something to walk on their carpets, the great Persian rugs and things was beautiful. E veja, a primeira coisa, quando uma pessoa era convidada a uma casa lá na Palestina, quando usavam aquelas sandálias, a primeira coisa que faziam era lavar seus pés e então dar-lhe algo para pisar em seus tapetes. Os grandes tapetes persas e coisas tais eram bonitos. The next thing they done, they give you some oil in your hand. And it's got out of a little apple that's found way in the mountain, a rose apple. After the rose is gone, it leaves the apple. And fine perfumes. A próxima coisa que se fazia, então, eles lhe davam um pouco de azeite na mão. É extraído de um pequeno botão que se encontra distante na montanha, o botão da rosa. Depois que a rosa morre, ela deixa o botão e finos perfumes. They rub it over their face, and that direct rays of the Palestinian sun is horrible. And you see that creates an odor. And then, when you do, then the host comes to the door, and he kisses them on the neck and makes them welcome. E eles o esfregam no rosto. E aqueles raios diretos do sol palestino são horríveis. E veja, isso cria um odor. E então, quando você o faz, então o anfitrião vem à porta e ele os beija no pescoço e faz que se sintam bem-vindos. How did them flunkies ever let Jesus get by without washing his feet or giving him oil to anoint himself or even kiss him welcome? Como aqueles servos deixaram Jesus passar sem lavar seus pés ou lhe dar azeite para se ungir, ou mesmo lhe dar um ósculo de boas-vindas? But there's a little prostitute out on the street. All them religions that's there. Now the whole company did not recognize him, and a little woman of ill fame. She looked into perhaps the gate, and she seen him sitting like a wallflower. Mas havia uma pequena prostituta lá na rua. Todos aqueles carolas lá agora, o grupo todo não o reconheceu. E uma pequena mulher de má fama, ela deu uma espiada, talvez através do portão, e o viu sentado, esquecido. That's the way he is today amongst a bunch of religions too. A wallflower, unwelcome, unwanted, filth, dirty, holy roller they call him. Some kind of a person that isn't in the right mind. A fortune teller, mental telepathy, or some kind of an evil name. É assim que ele está hoje entre um bando de religiões também. Esquecido, mal acolhido, indesejado. Imundo, sujo, santo, rolador. Eles chamam isso algum tipo de pessoa que não está em seu juízo perfeito. Um adivinho, telepatia mental, ou algum tipo de nome maligno. Jesus, I'll get to... Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on
shine. Oh. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be